Vamos imaginar uma situação. Imagina perder o melhor cliente de um negócio. Tipo, não porque o serviço entregue foi ruim ou porque o preço estava muito alto, mas simplesmente porque ninguém se deu ao trabalho de perguntar como foi a apresentação de piano da filha dele na noite anterior. Nossa, isso soa como um detalhe super bobo, né? Quase relevante para um contrato comercial. Exato. Parece besteira, mas é exatamente esse tipo de falha invisível que destrói silenciosamente a lealdade de longo prazo. Então, vamos desembrulhar isso hoje. E essa é a grande ilusão do mercado de prestação de serviços atualmente. A gente costuma tratar quase tudo com a mesma lógica de, levar um carro ao mecânico. Tem um problema, faz o orçamento e pronto. Isso, o conserto é feito e a relação acaba ali. Só que, quando entramos em áreas que envolvem mudança de comportamento humano, essa expectativa puramente transacional cai por terra muito rápido. O que nos traz, direto ao foco da nossa análise aprofundada de hoje. Eu estou super animada porque nós estamos com um documento estratégico em mãos chamado recorrência.docs. E é um material denso, viu? Muito bem estruturado. Muito. Ele funciona como um manual incrivelmente detalhado, é todo focado em retenção de clientes para profissionais de educação física e foi escrito por um especialista ligado a um estúdio chamado HR Studio. E não é pouca coisa, é alguém com mestrado na área e, olha só, 24 anos de experiência nas trincheiras, lidando com alunos diariamente. 24 anos. É muita bagagem. E o valor real desse texto, para quem nos acompanha, ultrapassa totalmente as paredes de uma academia de ginástica. Com certeza. O pano de fundo é um mundo fitness, claro. Mas as engrenagens que estão descritas ali formam uma verdadeira aula sobre psicologia comportamental e gestão de relacionamento. Uma aula magna, eu diria. A nossa missão aqui hoje é exatamente extrair essas táticas. A gente quer olhar para a mecânica de como essa fidelização acontece na prática. O autor meio que mapeia como transformar alguém que apenas paga por treinos em um parceiro super engajado de longo prazo. E a gente quer mostrar como essas mesmas regras podem ser aplicadas em qualquer outro negócio. Ou até, quem sabe, nas nossas relações interpessoais, né? E o material já abre quebrando um paradigma clássico. Ele já começa com os 2 pés no peito. Total. Antes de falar de qualquer coisa como séries de musculação ou resultados físicos, ele aponta para o tempo em que o cliente não está na sua frente. Exatamente. O autor insiste que a retenção é construída através de um contato proativo fora do ambiente principal de serviço. Sem relacionamento ali, não tem retenção. O que faz muito sentido quando a gente pensa no conceito de espaço mental. O autor fala em enviar mensagens de check-in em dias que não tem treino agendado. E só para deixar claro, não é aquele bom dia automatizado de lista de transmissão, sabe? Deus me livre, ninguém aguenta mais isso. Pois é. É algo muito mais profundo. É o envio de um artigo sobre higiene do sono para aquele cliente específico que reclamou de insônia na terça-feira. Uau, isso é muito específico. É lembrar que o time de futebol da pessoa jogou na noite anterior e mandar um comentário sobre a partida. É intencional. O documento defende uma mudança de identidade mesmo. Ele fala em sair da figura do personal trainer para o que ele chama de um personal de vida. Personal de vida, eu acho esse termo fantástico. É muito forte. Mas para dar conta de tanta informação cruzada, o texto sugere a criação de um CRM interno, Customer Relationship Management. Que no mundo corporativo é aquele software caríssimo de gestão de clientes, né? Exato. Mas aqui ele diz que não precisa ser um software corporativo. Pode ser um caderninho ou até o bloco de notas no celular. A regra de ouro é anotar os hobbies da pessoa, a profissão, o nome dos familiares, lembrar de perguntar da filha do cliente. Quais são as fontes de estresse atuais dele. E depois usar uma escutativa com perguntas abertas. Né? O documento dá exemplos, o treino de hoje serviu para aliviar aquela tensão da reunião com o seu chefe. Lendo essa parte, a imagem que me veio à cabeça foi muito clara. Qual imagem? A de um bartender clássico, sabe? Ou então o concierge de um hotel 5 estrelas de luxo. É aquele profissional que antecipa o estado de espírito da pessoa antes mesmo dela abrir a boca para pedir algo. Nossa, a analogia do bartender é perfeita. Porque o bom bartender, ele não serve apenas a bebida. Ele modula a experiência baseada no que ele lê da pessoa que acabou de sentar no balcão. Ele saca se a pessoa quer conversar ou se quer ficar em silêncio. Exato.
O documento orienta o profissional de educação física a fazer exatamente a mesma leitura, usando os dados desse CRM mental para personalizar a abordagem diária de forma cirúrgica. Mas olha, eu preciso colocar o pé no freio um segundo aqui. Quando eu li essa orientação, tipo de perguntar da filha da pessoa, de mandar mensagem no dia de folga para falar de futebol, um alarme tocou na minha cabeça. Fiquei curioso agora. Alarme por quê? Porque será que isso não cruza uma linha perigosa, sabe? Uma linha profissional? Existe um risco real aí de forçar uma intimidade meio artificial, de virar o amigão inconveniente e, no fim das contas, acabar perdendo a autoridade profissional no processo. É um ponto excelente. Afinal, o cliente está pagando por um serviço técnico, não por um terapeuta invasivo, concorda? Essa é uma preocupação totalmente válida. E o próprio texto não ignora isso. O que é fascinante aqui é que o ponto central não é invadir a privacidade do cliente. Tá, mas então como é que separa as coisas? O foco é estabelecer o que o autor chama de um senso de confiança e cuidado. A psicologia por trás dessa técnica atua direto na percepção de valor. Entendi. Quando a pessoa sente que o profissional enxerga a vida dela de forma sistêmica, a propensão a cancelar o serviço ou a desistir despenca drasticamente. O treino deixa de ser só uma tarefa isolada e chata na agenda. E vira tipo um pilar de suporte da vida dela. Funciona como uma âncora emocional. Exatamente. Mais do que isso, funciona como um radar de antecipação. A escutativa previne problemas antes que eles se tornem monstros gigantes. Pense bem comigo. Tô ouvindo. Se o cliente está dormindo mal, está super estressado com o trabalho, e o treinador sabe disso porque fez as anotações corretas no CRM, ele vai lá e ajusta a intensidade do treino daquele dia. Ah, faz todo sentido. Ele pega mais leve. Isso. Se ele não soubesse desses detalhes e simplesmente aplicasse a carga máxima, o cliente poderia se machucar. Ou pior, se sentir um fracasso por não aguentar o peso de sempre. Nossa, sim. Conhecer a vida da pessoa não diminui o profissionalismo, então. Na verdade, permite que a entrega técnica seja impecavelmente adaptada ao momento atual do cliente. Perfeito. O que nos leva para o próximo gargalo gigantesco de qualquer prestação de serviço. A entrega de resultados, né? Porque o radar emocional é excelente para criar empatia, mas só a empatia não justifica o pagamento de uma mensalidade alta por muito tempo. Chega uma hora em que a pessoa precisa ver que o investimento está valendo a pena. É preciso um retorno tangível. E o manual dedica uma boa parte a isso, a tangibilização do esforço. Que é onde muita gente técnica acaba falhando. O profissional sabe que o cliente melhorou, mas não tem um trabalho de provar isso visualmente. O texto sugere usar métodos sistematizados para demonstrar progresso. Avaliações rigorosas, fotos de antes e depois, sempre com consentimento, claro. Claro, com certeza. E o uso sistemático de gráficos de evolução ou comparações visuais. É a necessidade humana de materializar o progresso. A frase que o documento usa de exemplo é cirúrgica. Aquela sobre o teste de flexibilidade. Essa mesma. Lembra onde você começou neste teste de flexibilidade há 3 meses? Veja o quanto você evoluiu. É tipo esfregar o progresso na cara da pessoa, mas de um jeito super positivo. É provar o valor. Mas e quando não há progresso aparente? O documento aborda isso chamando a estagnação de o inimigo da motivação. É o famoso platô. É aquele momento terrível em que a pessoa faz tudo certo, se esforça e a balança simplesmente não muda 1 grama. E o manual traz táticas bem técnicas para gerenciar e quebrar esse platô. Coisas como periodização inteligente, mudar radicalmente o estímulo de treino, criar metas curtas, tipo um desafio de 30 dias para conseguir fazer 10 flexões completas, né? Para tirar o foco da estética e focar numa habilidade nova. Mas olha, tem uma recomendação ali sobre platôs que me deixou bastante cética. É mesmo? Qual parte? A orientação para focar fortemente nos ganhos não métricos. O documento diz que, quando a estética trava, o profissional deve redirecionar o foco para coisas como a melhora na energia diária, o humor, a qualidade do sono. Certo. Mas você é advogada do diabo aqui, prestando atenção pelo ponto de vista do cliente. A pessoa paga, sei lá, R$500 por mês porque quer entrar naquele vestido de festa ou quer perder a barriga. Aí a balança trava. E o treinador vira e fala, mas você percebeu como seu sono melhorou? Eu entendo onde você quer chegar.
Sinceramente, isso não soa como uma desculpa esfarrapada, uma forma simpática de mascarar a falta de resultados físicos reais? É um instinto natural pensar assim, eu concordo. Soa muito como um prêmio de consolação. Mas se a gente mergulhar na psicologia da dissonância cognitiva e nos argumentos do próprio texto, a genialidade da abordagem desse autor fica muito clara. Me convence, então. Se o único critério de sucesso for um número na balança, qualquer platô transforma o cliente imediatamente em um fracasso ambulante. E os seres humanos fogem de ambientes onde se sentem fracassados. Ah, fuga clássica da dor psicológica. Exato. O que o profissional faz ao redirecionar a atenção para o sono ou para a energia não é mascarar o platô com desculpas. Ele, na verdade, tem uma abordagem empática para validar a frustração do cliente. Ele reconhece o problema? Ele diz implicitamente: eu sei que a balança parou e isso é frustrante. Mas vamos olhar para o panorama geral. A sua disposição para aguentar as demandas do dia a dia dobrou. O documento prova que o corpo não é apenas uma planilha mecânica de calorias. Ao ressignificar o que é um resultado de fato, o profissional previne o abandono impulsivo. Ele mostra que resultados não métricos são conquistas superpoderosas, né? Exatamente isso. Ele ensina a pessoa a ancorar a satisfação na saúde sistêmica geral. E isso gera um engajamento e uma lealdade muito, muito mais profunda do que simplesmente um bíceps maior. É uma mudança de lente total. Em vez de eu não alcancei a meta, a narrativa interna do cliente passa a ser: nossa, olha o quanto meu corpo está funcionando melhor. É o que mantém a pessoa no longo prazo. E se ressignificar o sucesso segura a pessoa nessas fases difíceis de platô, como a gente faz essa mesma pessoa se tornar uma fã absoluta da marca nas fases boas? Aí a gente entra na engenharia do momento uau. O manual eleva a experiência para algo inesquecível, focando na força da comunidade. Eles falam sobre a criação de um senso de pertencimento, né, através da tribo HR Studio Fitness. E não é só malhar no mesmo horário e ir embora. Eles citam ações concretas. Como o dia de ação e saúde no parque com um aulão funcional e depois um piquenique. Ou o famoso desafio de 21 dias. O que me faz pensar o seguinte: por que uma empresa colocaria tanta energia financeira e logística fora do seu serviço principal, que é apenas dar o treino? Se conectarmos isso ao quadro geral que o documento desenha, a resposta está na nossa própria antropologia. Nós somos programados para viver e nos proteger em grupos. Sim, a ideia de tribo mesmo. Quando você cria uma comunidade vibrante em torno de um serviço, o cálculo mental de cancelamento na cabeça do cliente muda completamente. Abandonar uma academia qualquer é fácil. É apenas encerrar um débito automático no cartão de crédito. Um clique e tchau. Mas abandonar a sua tribo, as pessoas que conversam e suam com você toda semana, exige um custo emocional imenso. A responsabilidade social e a amizade seguram as pessoas lá dentro. Genial. E eles turbinam essa sensação de pertencimento com programas de lealdade muito espertos. O material lista bônus por indicação, gerando desconto na mensalidade, presentes em marcos importantes. Presentes bem pensados, né? Uma toalha personalizada, um pote de proteína no aniversário de um ano de treino. Além de sessões extras de liberação miofascial ou recovery esportivo. Sim, mas o que realmente chamou a minha atenção, fazendo um paralelo com a psicologia do consumidor, foi a orientação sobre como superar as expectativas do cliente. Os famosos pequenos e gestos. Imagina a cena: o cliente termina um treino absolutamente exaustivo e o treinador aparece oferecendo uma toalha resfriada com umas gotas de óleo essencial aromatizado e uma água saborizada. É outro nível de atendimento. Ou, em um dia chuvoso que o aluno chegou desanimado, o treinador manda um áudio surpresa de motivação depois que ele vai embora, elogiando o esforço. Isso me lembra demais aquela companhia aérea famosa que serve um biscoito de chocolate quente no meio do voo. O poder do biscoito quente. O custo para produzir aquele biscoito é quase R$0. Uma toalha gelada com aroma custa literalmente R$0 na margem de lucro de um estúdio. Mas o impacto disso no LTV, no Lifetime Value do cliente, é gigantesco. A analogia do biscoito quente na aviação encaixa perfeitamente. E o documento deixa claro que não se trata do objeto em si, da toalha ou da água.
O núcleo da estratégia é a antecipação proativa de problemas e fricções. Como assim? O texto traz um exemplo primoroso. O treinador percebe, pelas conversas durante o treino, que a agenda da semana do cliente está um caos e que ele inevitavelmente vai faltar. Em vez de cruzar os braços e esperar a falta acontecer, o treinador proativamente monta um treino adaptado de 15 minutos para a sala de estar da pessoa e envia por mensagem. Ele tira a culpa da equação. Isso é o que diferencia o serviço de qualquer concorrência. Porque se o cliente simplesmente falta, ele sente culpa. Exato. E a culpa acumulada gera aversão ao local, gera distanciamento e logo depois vem o cancelamento. Ao antecipar e oferecer o treino caseiro, o profissional corta o ciclo da culpa na raiz e ainda sai como o herói que salvou a semana caótica. É o ápice da gestão de relacionamento. Só que, mesmo com toalhas geladas, removendo a culpa, criando tribos e ajustando treinos, a realidade é dura. As pessoas ainda consideram desistir. Sim, a vida acontece. As finanças apertam, as pessoas mudam de cidade ou só desanimam mesmo. O documento não finge que isso não existe. E ele traz um verdadeiro manual de sobrevivência para esses momentos críticos. É a seção de prevenção de churn, ou seja, salvando a relação. E, curiosamente, essa prevenção do fim começa lá no dia 1. O alinhamento de expectativas inicial. O manual orienta que a primeira entrevista não deve ser apenas sobre metas estéticas, mas sobre esforço. E tem um mantra essencial ali que o profissional tem que deixar claro para o aluno, tipo um choque de realidade. O corpo não é uma máquina. E o complemento disso, meu papel é te guiar, mas o seu papel é se comprometer. Se o cliente entra achando que o profissional tem uma varinha mágica que faz milagres sem esforço, a ruptura lá na frente é 100% garantida. Com certeza. E o documento também foca no monitoramento de sinais de alerta, o famoso slow fade, aquele sumiço gradual. A pessoa começa a chegar atrasada, falta mais, a energia nos treinos cai, começam a surgir aqueles comentários negativos velados, tipo, nossa, não tenho mais tempo para nada. E a regra do manual é usar estratégias de intervenção empática, abordar o cliente proativamente. Notei que você tem faltado ultimamente. Há algo acontecendo que eu possa te ajudar? Mas e se, mesmo com essa intervenção linda, a pessoa ainda quiser sair porque o dinheiro encurtou, por exemplo? Aí entram as táticas de reengajamento. O texto sugere tentar pacotes flexíveis menores, tipo 4 sessões avulsas por mês, ou mudar para consultoria online. E tem um conceito que eles apresentam chamado de pausas estratégicas. Ah, essa parte é brilhante. Mas peraí, em vez de aceitar o cancelamento definitivo, o profissional oferece uma pausa com retorno já programado. Só que eu confesso, pausa estratégica soa perigoso para mim. Não é arriscado? Como assim arriscado? É tipo aquele famoso dar um tempo no namoro, sabe? A gente sabe que quem pede um tempo no relacionamento, na maioria das vezes, quase nunca volta. Por que um negócio assumiria esse risco? É um questionamento inopinal. Mas no contexto comercial do documento, oferecer a pausa estratégica com um retorno agendado previne a quebra total do vínculo. Demonstra uma empatia gigantesca num momento de aperto financeiro. Tá, mas por que não só cancelar e deixar a pessoa voltar quando quiser? Porque existe a vergonha. Quando alguém não consegue mais pagar por algo, ela se sente mal. Se a porta fecha de vez, a pessoa não volta por pura vergonha de encarar o profissional. A pausa estratégica, com data marcada, tira esse peso. Mantém a porta aberta e o cliente pode voltar de cabeça erguida. Faz todo sentido. Ele tira o estigma do fracasso financeiro. E já que entramos no assunto financeiro, para sustentar essa estrutura toda de toalha aromatizada, CRM e empatia, a matemática do negócio tem que fechar muito bem. Exatamente. A última seção do documento traduz relacionamentos puramente em dados e aspectos comerciais. É a matemática da fidelidade. A engenharia dos pacotes comerciais ali descritas é pensada exatamente para incentivar a continuidade. O texto aborda o uso de planos progressivos, explorando de novo a psicologia humana. Tipo dá 10% de desconto no plano trimestral e 20% no anual, né? Isso. E também o plano Dupla Fit HR Studio, que usa a pressão social positiva.
além de combos premium que incluem até nutrição e acesso à comunidade vitalícia. E o documento bate pesado na tecla de comunicar valor versus custo. Parar de vender sessão de treino isolada. Sim, a ordem é começar a vender seguro de saúde e qualidade de vida. Ancorar o preço do serviço na saúde futura, na energia para brincar com os filhos no fim do dia e na experiência do treinador. E a genialidade de qualquer sistema assim é que ele precisa de um painel de controle. Você precisa medir o que está fazendo. O documento traz o imperativo das métricas. E, para quem não é da área, a gente pode dar uma traduzida rápida, né? O texto exige medir a taxa de churn, que é a taxa de cancelamento, quantos clientes vão embora do seu negócio a cada mês. E calcular o LTV, o Lifetime Value, que é o valor total que um cliente gasta com você durante todo o tempo de relacionamento. Além de aplicar o NPS. O Net Promoter Score, que mede a lealdade perguntando qual a chance do cliente recomendar o serviço para um amigo. E a realização de testes AB na vida real, tipo testar diferentes bônus. Dar um brinde para o grupo A e outro para o grupo B e ver qual retém mais. E, acima de tudo isso, o valor inestimável da entrevista de saída. Isso levanta uma questão muito importante sobre o equilíbrio da operação. O documento encerra lembrando que todas essas métricas, esses números frios, perdem totalmente o sentido se não houver flexibilidade. Tudo isso resume muito bem como o documento une o cérebro direito, que é a empatia e o cuidado humano, com o cérebro esquerdo, que é o NPS, o LTV, os dados racionais. Exato. O plano é só um guia, uma bússola. A adaptação individual, lendo a pessoa na sua frente, é o que realmente define um serviço premium. Recapitulando rapidamente o que nós conversamos. O que nós analisamos aqui não foi apenas um manual de fitness, longe disso. Foi um plano mestre de como fazer as pessoas se sentirem vistas, ouvidas e valorizadas, garantindo que elas invistam não apenas o dinheiro delas, mas a confiança. Uma baita aula de gestão de comportamento humana. E para fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo ou final para quem nos escuta refletir. Manda. A gente viu que manter um CRM mental dos gostos de alguém, fazer perguntas ativas, surpreender com pequenos gestos de cuidado como a toalha gelada e fazer check-ins de alinhamento quando há um distanciamento, tudo isso funciona perfeitamente para reter clientes. Funciona muito. E aumenta o LTV financeiro de um negócio de forma absurda. Mas e se nós aplicássemos intencionalmente essas exatas estratégias de fidelização para reter nossas próprias amizades? Uau! Nossos casamentos e as relações familiares que, muitas vezes, a gente simplesmente deixa rolar no piloto automático. O que aconteceria nas nossas vidas se a gente agisse como um verdadeiro personal de vida para as pessoas que a gente ama? Fica a reflexão para todos que nos escutaram hoje. Muito obrigada e até a próxima análise aprofundada.